faço massagem, trato da pele. Se uma alergia lhes perturbar, eu sou capaz de curar. Será? Será? Sentando nesta cadeira, morena, louro, mulata, comigo não tem bandeira, eu faço tudo batata. Os penteados faço de estalo, rabo de pinto ou de cavalo, quincas pra lá, quincas pra cá, quincas em todo lugar. Boa tarde. Dando continuidade, então vamos para a mesa 4, né, estudos de recepção. Apresentando rapidamente as três comunicações, né, a gente começa pela Natasha Hernandes Almeida Zapata, da UF, né, exibição cinematográfica em Vila Americana, nas páginas de O Município, 1924-1944. Em seguida, a gente tem a sala de exibição como espaço de criação, quadro júnior e o espetáculo cinematográfico em São Paulo, apresentado pela Luciana Corrêa de Araújo, da UFSCar, e pelo Carlos Roberto de Souza, da UFSCar também. E fechando a mesa, Hollywood Hispânica na crítica cinematográfica brasileira, 1930-1935, com a Isabela Regina Oliveira Goulart, da USP. Então, Natasha. Será? Boa tarde, gente. Eu acredito que a maioria de vocês me conheça, já tenha me visto ali na entrada, mas me apresentando, eu sou a Natasha, sou orientanda do Rafael, aqui no PPG-Com. Oi, Rafael. E a gente desenvolve uma pesquisa, na verdade, sobre a história da exibição cinematográfica na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. Hoje eu não vou falar especificamente sobre Piracicaba, eu vou falar sobre Americana, que era então chamada de Vila Americana, mas que se relaciona com a cidade de Piracicaba muito intrinsecamente e, com certeza, influenciou e se deixou influenciar pela exibição cinematográfica na cidade vizinha. Então, o meu trabalho é exibição cinematográfica em Vila Americana, nas páginas de um município, que é um jornal local, de 24 a 44. A cidade de Americana, né, ela era a antiga Vila Americana, ela se localiza na região metropolitana de Campinas, sempre tem que fazer esses adendos iniciais para localizar vocês, no interior do estado de São Paulo, né, e está a 129 quilômetros da capital. A história de Americana é marcada pelo desenvolvimento têxtil, e ela foi conhecida durante muito tempo como a capital do rayon, que é um tecido, né? E já foi um dos maiores polos têxteis do país, hoje está em decadência, mas já foi um dos maiores polos têxteis do Brasil. O surgimento da cidade, né, porque se chamava Vila Americana e hoje é Americana, é por conta de um povoamento que se formou ao redor da Estação Santa Bárbara, onde passavam os trens da Companhia Paulista da Estrada de Ferro, e que foi concentrada ali pelos imigrantes americanos, né, que vieram pós-guerra da Secessão para o Brasil e se concentraram ali. Então, virou Vila Americana e hoje Americana. E depois dela ser disputada por Campinas e Santa Bárbara do Oeste, por longos períodos, o município se emancipou em 1924, que é justamente quando foi lançado o jornal O Município. Muito oportuno esse nome. O jornal dominical O Município, ele foi criado justamente então nessa ocasião em que a vila passou a ser cidade, e ele seguiu sendo publicado pelo menos até o final da década de 40. E aí, dentro de uma das 5 ou 6 páginas das suas edições, ele sempre trazia as novidades referentes ao Cine Teatro Central, sobre o qual já vou falar, que depois virou Cine Glória, além de alguns eventos cinematográficos e teatrais das cidades próximas também, como Campinas, Piracicaba, Capivari, enfim. E o município, por que eu escolhi um município para fazer esse trabalho? Claro que também falar de Americana um pouquinho para sair um pouco de Piracicaba, respirar um pouco fora da pesquisa é bom. Mas o município tem uma história um pouquinho curiosa, porque quando eu fui fazer o projeto para entrar no doutorado, eu tinha um projeto muito mais megalomaníaco de estudar também Americana, e fui até a Biblioteca Municipal consultar, né, alguns jornais antigos, e me foi passado, então, uma grande pasta com arquivos digitalizados de município, de 1924 até 49.
E aí, nossa, que incrível, né? Toda a publicação dominical estava lá, bonitinha. E agora, quando eu voltei para escrever sobre isso, fui até a biblioteca e perguntei se eles teriam mais informações sobre o município, talvez algum jornal físico. E aí eles me falaram, que município? E eu falei, poxa, antes, né, de começar o doutorado, vim para cá, né, me deram isso. A gente não tem mais. Então, assim, não sei, mas por enquanto sou a única pessoa que tem as cópias de O Município. Se alguém precisar, estão comigo. A biblioteca não tem mais também. E nem se interessou em me pedir de volta. Enfim. Então, vamos lá para o trabalho em si. Antes mesmo de Vila Americana se tornar cidade, né, ela já possuía algumas salas fixas de exibição de filmes, né? Aí, claro, vamos marcar a primeira, que era o Cine do Povo, que foi inaugurado em 1908 em Carioba, na Rua Carioba. Em 1911 se iniciaram as sessões na sede do Clube Hermet Novelli, e o Cine Carioba surgiu em 1912, no casarão que ficava na famosa fábrica de tecidos Carioba, né, que deu origem ao nome do bairro em que era localizada. Em 14, as sessões passaram a ser executadas na sede do Clube Recreativo de Carioba, com exibições comuns para os moradores do bairro e visitantes, e exibições especiais para famílias importantes e convidados. Aí, em 6 de abril de 1918, foi inaugurado o Cine Teatro Central, que era propriedade da empresa de Primo Piccoli, dos seus genros e seu filho. Era algo bem familiar, assim. E a história do Cine Teatro Central praticamente se confunde com a história da exibição cinematográfica desse período que eu abordo no trabalho. A orquestra do Germano Benincase acompanhava com as suas composições os filmes exibidos na época. As pianistas Nair Feula e Maria José de Matos Gobo também costumavam participar dessas exibições, acompanhando as fitas. Então, a gente tem como objetivo nesse trabalho analisar essas relações entre o cinema e a cidade de Americana, nesse período 24 a 44, através dessas notícias do jornal O Município. Esse é o Município, aqui para vocês verem, uma das primeiras edições, 17 de fevereiro de 24. Se você puder dar só uma passadinha para a galera ver. Vocês veem que a cópia não é das mais maravilhosas, mas ainda é possível alguma leitura. Não se empolga muito, Carlos, você vai ver depois o que acontece. Mas, enfim, então, aí está o jornal. O futebol é um assunto bastante noticiado por município. Ele traz muitas reportagens sobre os campeonatos do interior, novidades sobre variados times, mas, sobretudo, informações e homenagens ao Rio Branco Futebol Clube, que é o time local. Logo, em fevereiro de 24, acredito que seja nessa edição, eles fazem uma homenagem ao clube, né? Nas 2 primeiras páginas da edição. Eu não me lembro se é esse, mas talvez seja. Eles ressaltam o tricampeonato paulista do Rio Branco e o bicampeonato do interior do estado em 22 e 23. Deve ser isso. Aqui, ó, tá vendo? Glorioso tricampeão da Paulista e bicampeão do interior. O Rio Branco, ele bomba nas páginas. Então, dividindo, né, esse espaço com o esporte, havia a coluna de versões, que divulgava as novidades do Cine Central, que, como eu já disse, exibia filmes regularmente na cidade desde 18. Nessa época, de 24, a família Piccoli já havia firmado uma sociedade com os Feula. E depois eles assumiriam integralmente a administração do cinema, um pouquinho mais tarde. Mas, como nem só de filmes vivia o Central, o município noticiou já em março de 24 algumas outras coisas diferentes, como, por exemplo, uma conferência sobre a significação e o resultado das condições do mundo segundo as sagradas profecias. E seria uma conferência toda em inglês, porém imediatamente traduzida para o português. E a entrada seria franca. Fica aí para vocês pensarem como era feita essa tradução. Será uma tradução simultânea? Não sei. E nessa época, então, estavam em cartaz filmes com os astros Tom Mix, a série A Deusa do Sertão, que era The Jungle Goddess, de 22, A Mocidade Precisa de Amor. E, nesse mês, também passaram por Vila Americana os circos Ideal e Soares, além da Companhia Dramática Santos Silva, e essa última que recebeu pouquíssimos espectadores americanenses.
O ano de 30, já passando um pouquinho mais para frente, foi bastante profícuo para o Cine Central de Notícias na imprensa local. O município acompanhou com algumas reportagens as reformas pelas quais passou a sala. Dividindo espaços com matéria de reclamação da qualidade da iluminação pública e de reivindicação à carestia do aluguel americanense, no número publicado em 12 de janeiro, vinha a coluna de versões dizendo, essa eu vou ler. Ao que consta, o senhor Carmine Feula, proprietário e empresário do Teatro Central, está animado a realizar grandes e úteis melhoramentos na sua casa de diversões, aliás, tão necessários quanto urgentes. O Central, dada a magnífica frequência que tem alcançado ultimamente, deve mesmo fazer jus à simpatia do público, proporcionando-lhe um ambiente de conforto mais condizente com a evolução dos tempos atuais. O teatro por fora é elegante, impressiona agradavelmente, porém por dentro tudo está a reclamar uma reparação geral, à exceção da tela, que foi integralmente substituída por uma tela madeira. Transformado que seja como consta, o teatro, naturalmente, a sua digna e esforçada empresa procurará também melhorar os costumes de boa parte dos seus frequentadores, por meio de uma fiscalização severa, isto não só para acautelar os próprios interesses, mas também para garantir às excelentíssimas famílias uma outra moralidade no recinto daquele centro de espetáculos, a converter-se em palpável realidade, o que consta da melhoria, porque irá passar o Central, só louvores merece a infatigável empresa de Carmine Feula. Então, a gente pode ver que realmente estava precisando de reforma o Central. O município costuma reclamar muito da questão da postura dos espectadores dentro desse cinema. Mais para frente, eles vão também falar de novas reformas e da necessidade de mudança, que as pessoas parem de falar no meio das sessões e, principalmente, parem de abrir amendoins, descascarem amendoins, porque isso incomodava muito. Enfim, em maio, os elogios vêm intercalados de críticas aos espectadores de novo. Ele fala sobre isso, diz que foi exibido um filme maravilhoso, melhor que Barra Humano e Escravizaura, que era o Piloto 13, que eles amaram de paixão. Porém, o que desagradou durante a exibição é que meia dúzia de moleques sem vergonhas bateram as patas, promovendo uma azoarda que não condiz absolutamente com os foros civilizados dessa cidade. Ele vai dizer que foi simplesmente porque que eles fizeram toda essa arruaça. Só porque, por um desses acasos naturalíssimos, o letreiro saiu às avessas na tela. Então, isso acontecia regularmente no Cine Central. E ele chama o delegado de polícia para resolver a situação, que isso jamais poderia acontecer novamente. Nessa mesma edição, eles vão comentar sobre o início da construção de um teatro em Nova Odessa, que é uma cidade vizinha americana, então daí a gente pode ver que o município estava, a par de tudo que acontecia na região. Ele diz que deveria possuir proporções modestas, que eram condizentes com a pequena população local, com 14 metros de comprimento e 8 metros de largura, e que nele funcionaria um ótimo cinematógrafo, e que também seriam bem-vindas pequenas companhias de variedades. Em julho de 30 foram anunciados outros melhoramentos no Central, para que fosse possível, então, exibir filmes sonoros. E aí ele vai dizer que esse melhoramento, introduzido em nossa única casa de diversões, em Americana na época, constitui um fato notável, digno da maior admiração, não só por ser uma novidade, como também porque revela o desassombro da digna empresa e o máximo esforço empregado nesse tentamen, com o fito exclusivo de oferecer ao nosso público uma distração toda diferente daquela que proporcionam os filmes não sincronizados. E aí ele vai dizer que é um aparelho simplex acompanhado do Vitafone, que seria inaugurado nessa mesma noite. Então, a gente vê assim que grandes reformas para isso não ocorreram. O filme que inauguraria o cinema falado era Broadway Scandals, de 29, anunciado assim mesmo, com o título em inglês. E, apesar da publicidade animada de um município, tentando defender a empresa Feula, houve uma falha na sessão e, então, não pôde ocorrer essa estreia do dia 20 de julho. E aí ele vai dizer que essa inauguração
não foi um fiasco, apesar de muitas pessoas dizerem que foi um tremendo fiasco e haverem abandonado o recinto durante a falha. E ele diz que foi apenas o fato de que se quebrou a cruz de malta do simplex e que isso seria resolvido. E então, na quinta-feira seguinte, o projetor funcionou e a sessão sonora foi um sucesso. E aí eles fazem elogios absurdos. Então, o Cine Central seguiu exibindo filmes falados e silenciosos durante 1930, mas no final de agosto já se iniciaram as reclamações do jornal por conta da falta de novidades. Ele vai dizer que faz uma série de críticas até que depois o Fella anuncia que a partir de 2 de janeiro ele vai mudar a programação. Era a programação Matarazzo e depois ele vai mudar. Os 2 últimos meses de 30, para agora a gente fazer um linkzinho com o trabalho da Isa, são interessantes para serem analisados, porque o Central passou a exibir alguns filmes falados em espanhol. Então, em novembro, por exemplo, foi apresentado Assim é a Vida, Así es la Vida, de 1930, uma versão em espanhol de What a Man. E em dezembro foi exibido Alma de Gaucho. Mais tarde, o Central vai passar por outras reformas, né, significativas, dessa vez em 1934, e o município vai dizer que já estavam bastante adiantadas essas reformas, com a presença de alguns artistas, que as frisas já se encontravam quase prontas, muito mais cômodas e confortáveis, e que também uma nova tela teria sido colocada e agora um aparelho Movietone estaria funcionando. Em abril, a gente tem notícia de que novas poltronas estavam chegando para completar essa reforma radical. E, além disso, foi divulgada a exibição de Beijos para Todas, com o Maurice Chevalier. Em 11 de novembro, o município noticiou que os aparelhos sonoros de cinema haviam sido trocados e que, então, os espectadores locais poderiam avaliar os novos aparatos, que seriam Centauro. E para a estreia desses equipamentos foi escolhido o filme todo falado em espanhol, Melodia Proibida, com José Mojica, da Fox. Daí, para o fim do ano, o município acompanhou a exibição também de Não Deixes a Porta Aberta, com Raul Julián, fazendo todo um escarcéu por ser o Raul Julián, e também mudou o dono do bar do Central. Já estou finalizando. Em 1939, em maio, houve, então, a primeira notícia sobre a venda do Cine Central, e o município escreve, então, no dia 14, né? 14 de maio de 39. O Cine Central foi adquirido pelos senhores Alfredo Maluf e Alfredo Nardini, em escritura de compra. Enfim, ele vai dizer que a nova empresa promete uma nova programação. Assim primeiramente, está procedendo à remodelação completa do prédio, retirando as frisas, geral, etc., assim como já fez a encomenda de um novo aparelho, que em som e visibilidade é o mais perfeito no gênero, sendo adaptado nos melhores cinemas de São Paulo e Rio de Janeiro. Ele não fala qual é, mas faz essa propaganda. Além das reformas, porque o prédio está passando, serão instalados outros aparelhamentos, tornando-se o Cine Central um dos melhores do interior do estado, para orgulho de todos os americanenses. Novamente, a gente vê esse desejo de referência de interior de estado. A gente vê isso em Campinas, a gente vê em Piracicaba e agora a gente está vendo aqui em Americana também. Os filmes a serem exibidos constituem uma das melhores programações, porquanto serão todos selecionados e, por certo, agradarão ao espectador mais exigente. O nosso cinema deverá funcionar novamente no próximo mês e temos plena convicção que essa demora será bastante recompensada. E eles dão parabéns ao Maluf e ao Nardini e vão falar sobre a inauguração, então, do antigo Cine Teatro Central, que vai virar agora Cine Glória. Então, o Cine Central dura até 39, quando passou por essas mudanças, e para ser reinaugurado como Cine Glória. Eles trazem maiores detalhes sobre essa remodelação do espaço na edição de 16 de julho, e as notícias sobre a inauguração do novo Cine Glória vêm no dia 23. A estreia definitiva do novo cinema vem no dia 5 de agosto com o filme Suez, com Tyrone Power e a Loretta Young. E a novidade, além das novas instalações, era de que não haveria mais intervalo entre uma parte do filme e outra.
Além disso, eles dão destaque para os aparelhos e uma das coisas fundamentais é que as sessões deveriam, dali em diante, começar na hora marcada e não atrasar, como sempre acontecia no Cine Teatro Central. Também seriam ouvidas as últimas novidades em discos e havia, como sempre, uma expectativa, por parte do autor dessa reportagem, de que os hábitos dos frequentadores mudassem e parasse o descascamento de amendoim, de novo. A reedição de 30 de julho vai trazer mais detalhes sobre a demonstração dos aparelhos, né, que foi realizada a autoridades locais e à imprensa, com a exibição de um filme natural falado em português, que eles não dizem qual é. Mas muitos elogios foram escritos em um município, que também aproveitou para divulgar a novidade da publicação da revista Cineglória. Eu, infelizmente, não consegui nenhuma cópia dela, mas tentarei. E que, então, ela seria distribuída gratuitamente aos frequentadores do cinema. E, além de ser distribuída em Americana, ela seria distribuída também no Cine Santa Rosa, em Santa Bárbara do Oeste. A revista, posteriormente, virou Cinefan, e a inauguração oficial do Cineglória acabou acontecendo com a visita de Adhemar de Barros, que era, então, interventor federal e estava de passagem por Americana. O Cineglória continuou em atividade até o final da pesquisa, aqui em 1944, e, assim como o Cine Central, também esteve presente em grande parte da história da exibição cinematográfica em Americana. Eu queria pedir para a Denise colocar o outro jornal. Isso, esse mesmo, que é sobre a visita do Adhemar de Barros à Americana. E aí, toda vez que eu falo sobre as salas de cinema, todo mundo me fala, poxa, você não traz foto dos cinemas e tal. Eu juro que dessa vez eu tentei. Você abaixa um pouquinho para a gente, por favor. E aí, nessa edição, tem fotos do Cineglória, mas aí, Carlos, queria que você visse a qualidade disso, porque é muito triste. Pode descer para outra página. Aqui, ó. Essa página de cá para lá. Seriam fotos do Cineglória, que, infelizmente, a gente não consegue ver muito bem. Tem a parte interna, ali seria a fachada, né, vistas da sala de exibições do Cineglória. Então, aqui logo abaixo, o novo prédio do Cineglória, a ser inaugurado oficialmente por Adhemar de Barros. E aí, isso é tudo que temos, então, de Cineglória, infelizmente. Mas é isso, gente, agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Será? Então, boa tarde a todas e todos. Eu queria só perder 5 segundos para fazer eco aos elogios de outros companheiros da felicidade da gente estar nessa jornada com os nossos pares todos, conversando sobre cinema brasileiro, estudos sobre cinema brasileiro. Isso dá um prazer muito grande. Então, vou, para não perder tempo, já começou. Isso é uma seleção de imagens que eu fiz, que vão ficar rodando, então, para vocês poderem ver bastante vezes. A nossa comunicação chama a sala de exibição como espaço de criação, quadro júnior e o espetáculo cinematográfico em São Paulo. São poucos os estudos realizados até hoje sobre o segmento da exibição cinematográfica no Brasil. Os existentes concentram-se, sobretudo, em aspectos comerciais da atividade, e alguns sobre as salas de cinema em suas características arquitetônicas e de engenharia civil. Ainda carecemos de trabalhos mais elaborados sobre o espetáculo cinematográfico em si, nos diferentes momentos do século XX. Figura exponencial, de exponencial importância na atividade cinematográfica em São Paulo na década de 1920, João de Quadros Júnior vai ser o foco dessa nossa comunicação. A primeira figura da história do cinema ocidental que nos vem à lembrança ao abordar João de Quadros Júnior é Samuel Roth Apfel, mais conhecido como Roxy, relevante na conformação do grande espetáculo cinematográfico norte-americano. Mas é só a gente comparar o livro do Ross Melnick, que se chama American Showman, o livro que ele escreveu sobre o Roxy, repleto de informações,
para dar de cara com um dos estigmas do nosso subdesenvolvimento. É a dificuldade de armazenar e de ter acesso a informações, portanto, a conhecimentos. Para começar, fazendo uma diferenciação da quantidade de informações que civilizações desenvolvidas como a norte-americana têm comparados com a nossa, nem a data correta de nascimento de João de Quadros Júnior a gente descobriu até o momento. Nós sabemos que ele nasceu por volta de 1888, porque ele tinha 71 anos quando morreu em 1959. Ele foi enterrado numa tumba modesta no cemitério da Consolação, tão modesta que atualmente sequer seu nome pode ser lido na lápide. Ele nasceu em Limeira, no interior do estado de São Paulo, e seu nome atualmente é o nome de uma rua num dos subúrbios da cidade. Foi em Limeira que ele travou relações com Antônio Cândido de Camargo. Nome Antônio Cândido de Camargo, para quem conhece um pouco de São Paulo, é o nome do Hospital AC Camargo, que é um dos principais centros de estudos de câncer no Brasil. O diplomado em Genebra, o AC Camargo, começou sua prática médica em Limeira, em 1893, e se transferiu para São Paulo em 1907. De acordo com os estudos do Jair Inácio de Melo e Souza, publicados no Imagens do Passado, o nome do AC Camargo, já em 1908, aparece ligado a negócios de mercado cinematográfico, entre os vários empreendimentos lucrativos a que ligou o seu nome e principalmente os seus capitais. Quadros mudou-se para São Paulo em algum momento antes de 1910, pois nesse ano de 1910, o nome de Quadros começa a aparecer em listas de cidadãos distintos que estão presentes em cerimônias públicas, pessoalmente, em nome dele próprio ou como representante do Antônio Cândido de Camargo. A ligação entre o AC Camargo e o Quadros era bastante grande, a ponto do casamento de João de Quadros Júnior com uma senhorita da elite paulistana haver sido realizada no Palacete de Camargo, na Paróquia da Consolação. Profissionalmente identificado como negociante, Quadros era proprietário de um estabelecimento tipográfico. Ele também tinha algumas veleidades criativas. Em 1915, ele patenteou na Junta Comercial de São Paulo um aparelho para introduzir automaticamente, citação daqui da patente, um aparelho para introduzir automaticamente desinfetante na caixa de lavagem de latrina, um aparelho que ele denominou de WC. Para a gráfica dele, também na Junta Comercial, o Quadros registrou a marca À Noite. E para defender essa marca, ele se envolveu em vários processos. Aqui no Rio de Janeiro, ele se envolveu no processo contra a firma Marinho e Companhia. E em São Paulo, contra a empresa Folha da Noite. O nome de Quadros Júnior aparece bastante ligado a atividades jornalísticas e, em 1919, ele se torna um dos sócios da Associação Brasileira de Imprensa. Em 1926, durante alguns meses, ele mantém um jornal que se chama São Paulo Jornal e que tinha como chefe de redação o teatrólogo Oduvaldo Viana. Mas o talento do Quadros Júnior efetivamente não vicejaria nesse terreno de jornalismo. Em 1921, ele reúne um grupo de homens endinheirados e cria, esse grupo, a Sociedade Cinematográfica Paulista. Um dos sócios compra um prédio de um antigo skating em São Paulo, na Praça da República, e esse prédio, inteiramente reformado, a 29 de dezembro de 1921, é inaugurado como Cine Teatro República, que é administrado por Quadros Júnior. Nessa função de administrador mas gerente, administrador e homem público, nessa função ele se revela um criador de espetáculos no República, mas sobre isso a professora Luciana vai falar.
Dirigindo República, Quadros gerenciava ainda o Teatro Apolo, que era um teatro de apresentações de peças e de companhias, e ainda arranjou tempo para implantar o Cinema Triângulo, inaugurado em junho de 23 na rua 15 de novembro, no coração da metrópole paulistana. Ambos os cinemas, o República e o Triângulo, e mais o Teatro Apolo, integraram-se em janeiro de 1924 às Empresas Cinematográficas Reunidas, que, a partir desse momento, passa a controlar a maioria das casas de diversões de São Paulo. O Quadros não sabia música, o que não impedia, por exemplo, de que ele fizesse versões em português para canções de filmes, como é o caso de capa de uma partitura que aparece aqui, o caso da valsa Kiss Me Goodnight, Not Goodbye, do filme Mary Ann, de 1931, com Janet Gaynor. Mais elaborado do que fazer versões de canções de filmes americanos, era o trabalho que ele tinha de assistir aos filmes que seriam exibidos nas salas, fazer um roteiro das músicas adequadas às cenas e entregar esse roteiro ao maestro Martinez Grau, que foi um maestro que colaborou muito com ele no República e no Santa Helena, e ensaiar, junto com o maestro e a orquestra, o acompanhamento musical para esses filmes. Esse trabalho, esse procedimento do Quadros foi descrito em 1929 na revista Cinearte pelo maestro Alberto Lazzoli, que trabalhou com Quadros no Cine Paramount e no Pedro II. Lazzoli, como muitos da época, reconhecia, citação desse artigo do Lazzoli, tudo quanto de bom, de prático, de interessante, de atraente em matéria de cinema, se não o devemos totalmente a Quadros Júnior, pelo menos na sua quase totalidade, é devido ao esforço bem aproveitado desse moço. Em 1927, o Quadros Júnior está à frente do elegante Santa Helena, na Praça da Sé, onde ele foi muito auxiliado pelo maestro americano Phil Fabello, que estabeleceu uma sistemática de apresentações musicais e números de variedades, que antecediam, que acompanhavam as sessões, faziam parte integrante dos espetáculos cinematográficos. Sobre isso, a professora Luciana, na última Socini, fez uma comunicação que se chamou A Metro-Goldwyn-Mayer em São Paulo, atrações de palco e tela no Teatro Santa Helena, em 1927. Pessoalmente, eu diria que esse período que o Quadros Júnior ficou à frente do Santa Helena, ele se ocupou muito mais, talvez, do que em criar os grandes espetáculos do Santa Helena, em questões mais gerenciais, porque ele era um dos diretores da Reunidas em São Paulo, e o nome dele aparece, por exemplo, intermediando pendência entre orquestras de cinema com os exibidores, ou participando em comissões que os exibidores criaram, aí em vários lugares do Brasil, mas São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, comissões de exibidores contra a implantação do Código de Menores. Tá. Em junho de 1938, um momento absolutamente importante é que o Quadros Júnior é anunciado para que vai dirigir o departamento teatral da Paramount no Brasil. Uma das primeiras coisas que ele faz, que a companhia faz, é pagar uma viagem dele a Nova York, para ele conhecer os cinemas e os espetáculos de Nova York. De volta ao Brasil e a São Paulo, ele dirige o término da reforma e a implantação dos equipamentos cinematográficos de cinema sonoro no Teatro Paramount, que foi o primeiro cinema da América do Sul a ter espetáculos sincronizados com som. Esse momento é bastante importante porque não só por causa do estardalhaço do espetáculo cinematográfico sonoro, mas também porque, junto com o Alberto Lazzoli, o Quadros Júnior no Paramount mantém a maior orquestra de São Paulo. Então havia essa preocupação dele, sobretudo nesse primeiro momento da implantação do cinema sonoro, em que havia poucos filmes sonoros, digamos, acessíveis ao grande público, que não falava inglês e os filmes não tinham legendas,
Então havia essa preocupação de manter as orquestras. Por algum motivo que a gente não sabe também até o presente momento, ele se afasta do Paramount depois de alguns meses, mas imediatamente em seguida ele é anunciado como diretor de um cinema que iria se inaugurou logo em dezembro de 29, que é o Dom Pedro II. Esse cinema era um cinema que havia sido arrendado a Urânia Filme, que era o programa Urânia. A Urânia era representante dos filmes da UFA, da empresa alemã UFA no Brasil. Então, o Dom Pedro II se transforma no grande lançador dos filmes alemães em São Paulo. É muito importante esse momento, aliás, do Quadro Júnior, porque à frente do Dom Pedro II, onde ele anuncia que vai haver espetáculos com orquestra, com grupos de teatro, operetas e dança, sobretudo espetáculos de dança. Um depoimento dele diz assim: faremos um teatro moderno com programas mistos, o filme de um lado e o show de vaudeville de outro. Parece-me que desta vez poderei executar o meu sonhado programa até hoje realizado. A Urânia confia em mim e, de certo, não toparei com os tropeços que de outras jornadas não consegui arredar do caminho. Tenho liberdade de ação, mas de verdade, não simplesmente de promessas, como sempre me sucedeu. Então, esses espetáculos do Dom Pedro II... Tá bom. Aqui estou. Senão eu não vou ter nada. É verdade, claro. Desculpa. Então é o seguinte, então essa frente esse momento do Quadro Júnior na frente do Pedro II é o último momento de grande destaque para essa pessoa, que depois com a remodelação do comércio cinematográfico em São Paulo, da década de 30 em diante, a gente encontra eventualmente o nome dele, mas a importância realmente das atividades dele é na década de 20 e, sobretudo, como criação de um padrão, essa participação dele, da criação e do trabalho dele no República. Então, vamos lá. No República, a experiência do João Quadro Júnior é um momento de modernização nas práticas de exibição cinematográfica em São Paulo. O República é inaugurado em 1921, com 2.000 lugares, e ele é o primeiro movie palace da cidade, com tudo isso que representava de luxo, de serviços, inclusive um salão para cavalheiros e senhoras. A sala de projeção ela tinha um particular cuidado com a questão da acústica e também com a iluminação. O serviço de iluminação ele incluía não só a fachada, que era profusamente iluminada à noite, mas também, segundo a matéria do Estadão, uma infinidade de pequenas lâmpadas multicolores instaladas no teto da sala, né? Tudo isso, ainda segundo o Estadão, disposto com a única preocupação, a de obter maior efeito. Então, obter maior efeito, isso resume à perfeição as práticas de Quadro Júnior adotadas no República e nos outros cinemas. Então, a gente encontra, ao longo do primeiro ano do República, uma série de estratégias que o Quadro Júnior coloca em ação para elaborar, para aplicar o que ele chamava de a arte de apresentar filmes. No caso de Quadro Júnior, um desses momentos mais especiais é com a Jazz Band que ele instala na sala de espera do República. Essa Jazz Band marcou época e a gente tem, que Carlos Roberto encontrou, o depoimento do diretor da Jazz Band, é um depoimento já de 29, José Maria de Oliveira fala como o Quadro Júnior chamava os músicos antes e fazia uma pré-leção cinematográfica. Quadro Júnior falava: é preciso que os senhores se compenetrem da importância do cargo que vão ocupar. A música, por si, já é um elemento que predispõe o ânimo do público. Mas é preciso, além da boa afinação, um repertório escolhido e programas de peças organizadas de acordo com o gênero das fitas dos dias. Então, para predispor o ânimo do público, a orientação de quadros para o repertório da Jazz Band guiava-se pelo contraste. Nos dias de chuvinha impertinente, como hoje, impertinente e melancólica, foxtrotes barulhentos e metálicos ou sambas espalhafatosos.
Antes de fitas cômicas, um repertório de tangos argentinos e valsas semitristes. Antes de filmes dramáticos, músicas cheias de vivacidade. Então, tem esse elemento muito importante da música no salão de espera e na sala de projeção. Além disso, a partir de março de 22, a gente tem um novo elemento para essa criação de atmosfera, que é a chamada mise-en-scène especial. É a próxima, tá? A próxima. Mise-en-scène especial. É sob o apelo promocional de mise-en-scène especial do Cine República que grandes produções serão lançadas na sala. A gente não tem muitos detalhes sobre isso, mas a ideia é que essa mise-en-scène especial criava uma atmosfera apropriada para envolver os espectadores, intensificando a fruição do filme e os efeitos do espetáculo cinematográfico. Essa mise-en-scène especial poderia incluir projeções luminosas, cenários pintados, apresentações de palco, música especialmente elaborada para os filmes. E todos esses recursos eles deviam estar vinculados ao filme principal do programa. Então, não é à toa que o adjetivo apropriado será recorrente nos anúncios e colunas que se referem a partitura apropriada, bailado apropriado, cenários apropriados. Na exibição do Rainha de Sabá, a gente tem uma descrição um pouco maior. Então, antes do filme tinha um prólogo, que era um bailado de uma bailarina que então se apresentava no Teatro Santana, e acompanhado por partitura especial à grande orquestra e projeções luminosas de belíssimo efeito. Essa mise-en-scène especial do República, ela aponta para uma série de práticas intermediáticas que tinham na sala de cinema um local privilegiado. Então, o filme ele era reconfigurado de acordo com essas práticas que eram elaboradas aí. E o espetáculo, ele se tornava um espetáculo único. E isso é bastante promovido nos anúncios do República. Você não vai encontrar um espetáculo em outra sala como você encontra aqui no República. E o Quadros é que coordenava todas essas atrações, todas essas atividades. Aí, novamente citando o Ross Melnick sobre o Roxy, o Melnick ele defende a importância da esfera da exibição e da figura do exibidor ao longo do período silencioso, um aspecto que nem sempre é considerado e devidamente estudado pela historiografia. Então, Melnick sustenta que as salas de luxo eram espaços de produção, tanto quanto de exibição, de música, filme, transmissões radiofônicas e apresentações ao vivo. Então, mais do que simples gerentes de salas, esses exibidores dos cinemas mais luxuosos, eles desempenhavam um trabalho próximo ao de um produtor-diretor, sendo responsáveis por uma série de funções relacionadas à administração, programação, supervisão musical, agendamento de artistas, manutenção técnica, atualização tecnológica, etc. É nesse sentido que, dentro dessa perspectiva historiográfica, em que a exibição é compreendida enquanto esfera determinante e espaço também de produção e mesmo de criação, que Quadros Júnior se destaca como um dos profissionais de maior contribuição para as atividades cinematográficas no Brasil dos anos 20. Cadê? Quanto tempo? Já foi, né? Extrapolou. Eu vou extrapolar, é um parágrafo só. Então, para concluir, uma breve consideração que relaciona o tema dessa comunicação à jornada, que é, levando em conta a sala de exibição como espaço de práticas intermediáticas que incorporavam filme, música, espetáculos de palco, balé, números de vaudeville e atrações as mais variadas, a gente pode argumentar que um estudo dos antecedentes das chanchadas e das comédias musicais ele pode ser feito no cinema silencioso, não só nos filmes, mas talvez, sobretudo, na esfera da exibição, do programa das salas de cinema, que já articulavam de forma sistemática diversos tipos de atrações que também serão mobilizadas pelos filmes musicais e cômicos a partir do cinema sonoro. Então, o estudo da exibição cinematográfica no Brasil durante o período silencioso, ele se mostra também fundamental para a gente compreender melhor os gêneros de maior popularidade nas décadas seguintes com o cinema sonoro. É isso, desculpa, extrapolei.
Oi, boa tarde. Bom, sou Isabela, sou doutoranda da USP, orientanda do professor Eduardo Moretim. Eu estou trabalhando no doutorado, e eu estou terminando agora o doutorado, uma coisa meio triste de dizer, mas eu tenho aí mais alguns meses. E aí eu estou trabalhando uma questão que já veio do meu mestrado, que é a latinidade. Então, eu estou pensando como é que uma representação de latinidade foi elaborada pelo olhar de Hollywood, e eu trabalho essas questões de... Estou tentando, então, pensar uma relação transnacional entre o Brasil e Hollywood. No meu doutorado, especificamente, eu estou trabalhando com as versões em espanhol feitas no cinema norte-americano, na virada do cinema silencioso para o cinema sonoro. Eu vou tentar acompanhar aqui também, para não passar muito do tempo. Segundo Donald Crafton, o som representou o que os executivos mais tinham: incertezas. E foi um campo de dúvidas para a grande indústria do entretenimento. Nos primeiros anos, Hollywood experimentou com som sincronizado, negociou com o público e caminhou para uma organização dominante e uma ordem de trabalho para explorá-lo. Trata-se de um período de transição que envolveria também os mercados externos. Vincendot sublinha que, com a chegada do som, o cinema deixou de ser automaticamente exportável e os estúdios de Hollywood se viram obrigados a adaptar sua produção aos mercados internacionais. A diversidade linguística dificultou a exportação do cinema falado, mas as multiversões de filmes ofereceram a melhor solução. A gente teve multiversões de filme, então filmes que eram feitos em mais de um idioma, não só nos Estados Unidos. A gente também teve esse tipo de produção na Europa, mas a maioria, como aponta a bibliografia que analisa essa produção, a maioria foi realizada pelos estúdios norte-americanos, e são esses filmes feitos pelos estúdios norte-americanos, em particular as versões em espanhol, que constituem nosso objeto de estudo. O propósito dessas multiversões era adaptar o mesmo texto para diferentes públicos, então dentro de um curto período de tempo, numa relação sincrônica entre elas. Segundo Lenar, houve 3 formas de se produzir versões. Primeiro, quando a mesma equipe norte-americana gravava várias vezes em diferentes línguas, quando a versão era refilmada pelo mesmo diretor do filme original, com atores estrangeiros em diferentes idiomas, e quando equipes estrangeiras filmavam o roteiro norte-americano em seus próprios idiomas. Para Hollywood, essas versões eram uma forma de tradução dos talks em inglês. Tem várias questões que eu aponto na tese, então, do porquê Hollywood optou por fazer essas versões, o que seria essa questão da tradução dos talks em inglês, que foram mal recebidos em alguns países, e que aqui na minha comunicação em 20 minutos não vai dar para falar, mas qualquer coisa a gente pode deixar para o debate depois. Aí eu queria só consertar um pouquinho o que está escrito no meu resumo, no resumo que eu mandei aqui para o trabalho. Lá eu estou considerando os filmes originais feitos em espanhol e esses filmes que foram originalmente feitos em inglês e foram refilmados em espanhol como versões. Aqui na minha comunicação eu queria diferenciar isso. Então, as versões, elas foram o principal componente da produção norte-americana em espanhol nos anos 30. Mas, sobretudo nos primeiros e nos últimos anos dessa década, existiu também filmes originais feitos em espanhol, ou seja, que não traduziam os talks em inglês. Assim como as versões, essas produções originais se inseriram nesse momento particular de inflexão da história do cinema, abordado pela pesquisa, a negociação entre a indústria hollywoodiana e os mercados externos para a exportação do som. A minha tese é sobre as versões em espanhol, então acho importante diferenciar essas duas produções. Os gêneros cinematográficos, os tipos de história, a qualidade das produções escolhidas pelos estúdios para terem versões, elas variam bastante.
Devido ao alto custo de cópias distintas para exportação, Hollywood optou por produzir versões em espanhol, alemão e francês. Isso no caso da maioria dos estúdios. Nações como Portugal e Itália caíram na categoria de países que não falavam nenhuma dessas línguas, mas poderiam aceitar filmes no segundo idioma, que seriam as versões em espanhol. As versões em português foram uma iniciativa isolada da Paramount e circularam no Brasil em número muito inferior às versões em espanhol. Essas versões em português eram filmadas em Joinville e empregavam o português falado em Portugal. E elas não visavam o mercado brasileiro mais do que as versões em idioma espanhol. Assim, para Hollywood, o Brasil incidia na categoria de países que aceitariam consumir filmes numa segunda língua, né, como Portugal, como a Itália, ou então os produtores hollywoodianos, simplificando a polifonia étnico-nacional latino-americana, subentendiam que, como quase todo o restante da América Latina, nós também falávamos aqui o espanhol. Pode passar, Nath? Alguns autores, como Harvey, Heinrich Dixon, situam a produção de filmes em língua espanhola por Hollywood entre 1929 e 1939. Aí toda essa produção de filmes em espanhol, versões e filmes originais. Porém, o período 1930 a 1935 foi o mais contundente desse corpus fílmico, marcado pelas versões em espanhol. Um outro autor, King, assinala que, embora elas tenham durado até meados da década de 30, esse episódio das versões atingiu seu pico no biênio 1930-1931. Com base na grande redução do número de versões lançadas no Brasil a partir de 32, ou mesmo que foram mencionadas pela nossa imprensa, é possível inferir que a queda na distribuição desses filmes para a América Latina atingiu também o nosso país. Afinal, na perspectiva dos produtores hollywoodianos, nós também partilhávamos de uma identidade totalizante latino-americana. Isso foi só uma introdução, assim, o que foram essas versões, né, em que contexto eu estou trabalhando. O que eu vou apresentar para vocês aqui é, de certa forma, uma das metodologias da tese e um levantamento que eu fiz a partir da pesquisa historiográfica. Então, o que foi feito? Eu pesquisei a Cinearte, a Cena Muda, o Correio da Manhã e o Estado de São Paulo. Então, é importante pontuar que foram só periódicos, né? Foi Rio e São Paulo. E aí, eu fiz uma listagem de todas as versões em espanhol que esses periódicos citaram. Não necessariamente só os filmes que estrearam aqui no Brasil. Todas as versões em espanhol que, de alguma forma, foram mencionadas e que entram, né, nessa questão do que é dito aqui sobre essa produção em espanhol. A partir disso, eu fiz fichas catalográficas para cada um desses filmes, o que deu um documento de mais ou menos 90 páginas de fichas catalográficas com todas as informações que eu consegui sobre esses filmes, que é bastante complicado, assim, não tem tanta coisa sobre eles. A partir disso, você pode abrir a tabela? A tabela do Excel. Eu vou só mostrar como um exemplo mesmo. Depois de fazer essas fichas catalográficas, esses dados da ficha foram passados para uma tabela que eu não fiz sozinha, né? Enfim, pensei como é que isso seria feito, mas com a ajuda de um amigo, que não é de humanas, é de exatas, ele conseguiu. Aí foi uma grande ajuda. Mas é só ilustrativo, assim. Aí ele passou essas 90 páginas de fichas catalográficas para essa tabela, e a gente definiu alguns filtros para eu poder conseguir fazer um levantamento numérico mesmo dos dados dessa produção que foi mencionada aqui nos periódicos pesquisados. Essa tabela ficou pronta há pouquíssimo tempo. Na verdade, a gente ainda está aperfeiçoando, porque eu mexo, aí eu acho que não está tão bom, ainda precisa mexer um pouquinho nos filtros, mas ela já me ajuda bastante, esse trabalho das fichas, mais da planilha. Pode voltar para o PowerPoint, por favor.
a partir dele eu consigo ter uma dimensão dos estúdios que se engajaram na realização das versões que circularam aqui no Brasil, dos critérios empregados para a produção dessas versões, quais foram os tipos de história, gêneros cinematográficos e o material humano que entrou nessa negociação com o público brasileiro. Essa questão da negociação é bem importante para mim. Eu penso a produção dessas versões como uma negociação entre Hollywood e esses mercados externos nesse momento da virada para o cinema sonoro, e o Brasil entra nessa negociação, já que esses filmes são mandados para cá também. Tá. Aqui, não, antes, o anterior. Só brevemente, eu trago essa bibliografia, então eu não fiz um levantamento de todas as versões em espanhol que foram produzidas, porque esse levantamento já existe. Tá ali Henrik Dixon, no livro chamado Cita em Hollywood. Eles vão mapear toda essa produção em língua espanhola feita por Hollywood na década de 30. E aí eles vão identificar 175 longas-metragens norte-americanos em espanhol entre 29 e 39. 160 deles foram feitos entre 29 e 35. 114 deles entre 29 e 31. Então, realmente, esse inicinho ele é o mais relevante para essa produção. A partir de 33, o que a gente observa pela listagem dele é que decaem as versões e vão prevalecer as produções originais, principalmente da Paramount com o Carlos Gardel e a Império Argentina, e da Fox com o José Mojica e o Raul Julián. 1935 a 1939 é um período marcado por filmes de estúdios pequenos, distribuídos pelas majors, e a partir de 36 esse tipo de produção representa 100% dos filmes falados em espanhol. O King, a partir desse levantamento do Henrik Dixon, ele vai listar 63 versões lançadas em 1930 e 48 em 31. Pode passar, por favor. E aí, então, como é que se insere o meu mapeamento das fontes nessa produção, né? Entre 1930 e 1935, eu identifiquei 51 filmes, 51 versões mencionadas aqui pelos periódicos. 47 delas são filmes falados em espanhol. 4 são filmes falados em português. Então, eu vou me ater aqui aos filmes falados em espanhol, que circularam muito mais aqui nessa negociação com o Brasil. Desses 47 filmes em espanhol, 8 foram produções originais. Então, ali a gente tem um em 1930, que a Natasha até citou na fala dela. A gente tem 2 em 1931, uma delas com a Alia Torá, o Hollywood, Cidade dos Sonhos, com a Alia Torá. Em 1932, a gente tem 2, e uma com Raul Julián e a outra com o José Mojica, então, isso que eu tinha comentado. Em 1934, uma com Julián e também mais uma com Mojica. E em 1935 tem uma do Carlos Gardel. Você pode passar para o próximo? E aí, pensando então esse recorte das versões em espanhol, foram 39. E aí, a partir daquela tabela que eu mostrei para vocês, eu fiz alguns filtros numéricos para entender, então, o que dentro dessa produção de versões circulou, né, foi mencionado aqui na nossa imprensa. Em relação ao ano de produção, a gente teve uma delas que foi produzida em 1929, que é Sombras de Glória, que foi a primeira versão em espanhol produzida por um estúdio hollywoodiano. Inclusive, se eu não me engano, ela foi estrelada pelo José Bor, que o Fabian mencionou na fala dele de manhã. 1930 enfim, indiscutivelmente, aí você tem um boom dessas versões que vão circular aqui, porque 30 delas foram produzidas em 1930. Eu só coloquei uma observação ali que a Mulher X ela foi produzida entre o final de 1930, dezembro de 1930, janeiro de 1931, eu estou contando ela como 1930. Em 1931, a gente já tem 3 filmes que foram produzidos, 2 deles comédias do
Gordo e o Magro, feitas pelo Hal Roach Studios e distribuídas pela MGM. Em 1932, a gente teve duas. O Último Varão sobre a Terra, inclusive, é com o Raul Julián. E entre essas 39, 3 delas eu não consegui achar referência de que ano elas foram produzidas, mas como elas estrearam entre 1930 e 1932, elas foram produzidas aí nesse período. Pode passar. Em relação às companhias produtoras e aos gêneros. Só fazer uma observação sobre isso, e aí, por uma questão metodológica também de como organizar esses filmes. Em relação aos gêneros, na primeira vez que eu fiz essas fichas catalográficas, eu tinha vários gêneros diferentes, e aí eu comecei a ter uma dificuldade na hora de agrupar. E aí, conversando com o Moretin, a gente decidiu agrupar esses filmes em menos gêneros, e aí eu dividi em 2 grandes gêneros. O melodrama, que eu coloquei algumas especificações para ele, então melodrama romântico, melodrama de aventuras, melodrama de intriga, e as comédias. Só os que realmente, isso pensando pela sinopse dos filmes, tá? Os que realmente não se encaixavam nesses 2 grandes grupos, eu identifiquei com algum outro gênero, como o western, ou a comédia romântica, ou o horror. Então, nesses filmes que foram mencionados aqui pela nossa imprensa, se destacam as produções da MGM. 12 versões são da MGM. 3 melodramas, um melodrama romântico, então daria para a gente contar aqui 4, né, dentro dessa temática do melodrama. Uma comédia musical e 7 comédias, sendo que 6 delas foram produzidas pelo Hal Roach Studios, 5 com o Gordo e o Magro e uma com o Charlie Chase. Depois vem a Fox, com 8 versões, 3 melodramas, um melodrama musical, um melodrama de mistério, 2 westerns e uma comédia musical. Até coloquei aqui a comédia musical... e a comédia musical é justamente O Último Varão sobre a Terra, do Raul Julián. Aí depois vem a Paramount, que... segundo a bibliografia aponta, foi a grande produtora de multiversões, mas ela não está aqui no topo dessas versões que circularam na nossa imprensa, e aí basicamente só com a produção de melodramas, né? Todos eles dentro dessa temática do melodrama. Depois vem a Universal, com 3 versões, um melodrama de mistério, que já estaria ali quase no horror, porque é A Vontade do Morto, que é um filme anterior ao Drácula, mas em termos temáticos, enfim. Ele é muito parecido com a Lupita Tovar, que vai protagonizar o Drácula. Um horror, que é justamente o Drácula, que é a mais conhecida das versões em espanhol, a única considerada artisticamente relevante pela crítica. E uma comédia romântica, que é o Dom Juan Diplomático, com a Lia Torá. Aí depois vem a Warner, com 3 versões, 2 melodramas e um western. Mas a Warner é interessante, porque ao contrário dos outros estúdios, ela produziu pouquíssimas versões. Ela só fez 6 versões em espanhol. E aí 3 delas aparecem citadas aqui. Depois vem a Columbia, com um melodrama, que é o Código Penal, que foi uma das versões em espanhol mais bem-sucedidas nos mercados externos. Pode passar, por favor. Aparecem também alguns estúdios independentes. Então, a Sonoarte, que é esse estúdio que produziu a primeira versão, O Sombras de Glória. A George W. Weeks Productions, com essa comédia musical que a Natasha mencionou também, o Assim é a Vida. Mas ela foi distribuída pela Sonoarte no primeiro momento e depois pela Paramount. Então, também tem essa questão de que esses estúdios pequenos, eles aparecem, a distribuição desses filmes aparece associada, às vezes, a estúdios maiores, que num primeiro momento não queriam se arriscar na produção em espanhol e vão meio que encomendar essa produção para esses estúdios menores. Pode passar? E aí pensando quantos desses filmes foram exibidos no Brasil. Então, lembrando, eu listei 39 versões em espanhol. 22 versões eu encontrei dados de exibição aqui no Brasil. 22. 19 estrearam entre 1930 e 1931. É muito discrepante, né, esse biênio em relação aos outros anos.
Em 1930, teriam estreado 11, em 1931, 8. E aí já cai bastante o número nos anos seguintes. Em 1932, só A Mulher X. Em 1933, só O Último Varão sobre a Terra, com Julian. Em 1934, eu nem encontrei nenhum filme que tenha estreado, né? Então, às vezes, eles vão circular aqui nesses outros anos, mas já tinham estreado em anos anteriores aqui. Em 1935, eu achei o Los Caravelas, que é uma comédia do Gordo e do Magro, mas ele é de 1931. Por alguma razão, eu só achei data de estreia nele aqui em São Paulo. Achei isso no estado de São Paulo. Eu estou encerrando mesmo. Em 1935. Mas pode ser que ele tenha estreado antes e isso não apareceu nesse meu mapeamento. Isso, realmente, só concluindo aqui, esse é o último slide. Só uma observação, esse filme El Hombre Malo, eu estou contando que ele estreou no Brasil, mas o Correio da Manhã, de 21 de agosto de 1930, ele diz que está marcada para breve a exibição desse filme. O texto deixa um pouco na dúvida se a exibição seria no Brasil ou fora do Brasil, mas, a princípio, eu contabilizei ele nessas versões que estrearam aqui. E aí, só de novo, para fazer essa comparação de como foi discrepante essa presença, enfim, o que se falou, talvez, dessas versões sobre espanhol aqui, em relação às versões em português que foram comentadas. Mas essa informação já está lá na frente, né? Como eu falei, eram só 4 versões em português, mas era basicamente isso. Como eu falei, eu queria mais apresentar uma parte da metodologia da pesquisa. Deu muito trabalho fazer essas fichas e passar elas para essa tabela no Excel. Está demorando bastante. Então, essa tabela ficou pronta há muito pouco tempo. São primeiros dados que eu estou recolhendo e que eu estou apresentando aqui pela primeira vez. E eles vão ser inseridos agora no capítulo que eu estou trabalhando da tese. Eu estava escrevendo uma outra parte da tese, agora eu estou voltando para esse capítulo e esses dados vão ser inseridos a partir de vários outros filtros e outras relações que eu vou fazer aí a partir desse levantamento. Acho que é isso. Obrigada. Bom, então está aberta aí as perguntas. Albert. Quem está com... Peraí, Albert, Sheila, Carlos, Lula. Bom, obrigado aos três. Foi muito interessante, como todas as mesas, na verdade, do encontro. Eu tenho uma pergunta para a Isabela. É uma pergunta, na verdade, acho que é muito básica, mas eu conheço muito pouco as questões das multiversões. Perguntar se os atores que faziam as versões em espanhol eram os mesmos das versões em inglês. E é isso, então, se eram atores ingleses, né, de Hollywood, e que eles faziam as versões, ou se eram outros atores. E se eram outros atores hispanofalantes, saber se tinha algum sotaque ou alguma variação do espanhol predominante. Como você falou que os filmes em português era português de Portugal, eu fico curioso para saber qual era o espanhol que se ouvia lá. Obrigada. Às vezes, sim. A dificuldade de trabalhar com essas versões, cada vez mais, é que eu não enxergo um padrão nelas, assim, um padrão de como elas foram feitas, em relação a tudo, em relação aos atores, em relação aos cenários, etc. Em alguns casos, sim, os atores eram os mesmos. Por exemplo, nas versões do Gordo e o Magro, eram os mesmos, assim, eu não se mudavam às vezes. Eu me lembro de algumas versões em que as atrizes que faziam as esposas mudavam, porque talvez a atriz, isso na minha leitura, e são versões que a gente tem disponível para análise, a atriz do filme original em inglês, ela era loira e ela não correspondia a um estereótipo de latinidade. Você teve o caso, por exemplo, de atores como o Ramon Novarro ou Gilbert Roland, que eles eram vistos como meio que uma joia, no sentido de que eles conseguiam protagonizar os filmes em inglês e poderiam protagonizar as versões em espanhol. Então, isso variava muito. Em relação ao sotaque, esse vai ser o grande problema das versões. Na verdade, os autores até usam uma expressão chamada de guerra de sotaques, porque
tem uma série de razões para essas versões não terem ido adiante, mas uma delas é justamente isso. Os públicos latino-americanos estranhavam o público espanhol também, mas se estranhava essa diferença de sotaques. Então, de um ator que era mexicano e ele tinha uma irmã que era espanhola e um pai que era chileno. Isso, para o público brasileiro, pelo menos no que eu trabalhei da recepção, não aparece como uma questão. Assim, é até óbvio não aparecer. Mas nos países que falavam espanhol, isso vai ser o grande problema. E aí vai chegar ali, nos 2 primeiros anos, Hollywood vai perceber que o público vê isso como problema e vai fazer, talvez, uma coisa pior ainda, que é tentar adotar um espanhol neutro. E aí ela vai tentar adotar um espanhol mais ibérico, pensando, não, vamos... Quer dizer, é uma loucura. Ela tenta achar a ideia de uma neutralidade, mas esse espanhol mais ibérico, nem na Espanha ele funcionou, porque você tinha uma série de sotaques diferentes ali dentro. Então, isso foi um dos grandes problemas para a recepção das versões. Oi, não, eu não sei só se eu não entendi direito, Luciana, porque você falou do jazz band como ele tocava algo que contrastava com o que seria o filme. E depois falou, são épocas diferentes, porque aí eu não entendi. Porque o jazz band está lá fora, né? Ele está na sala. Mas essa ambiência ela está se construindo na sala, na antessala, né? Então eu não entendi esse jazz band que contrasta com os outros que criam a atmosfera, ou são épocas diferentes, ou fiquei um pouco confusa. Não, é a mesma época. A mise-en-scène, ela é dentro da sala. Ela é dentro da sala. Agora, acontece que o jazz band, também a orientação tem a ver com o filme, só que pelo contraste. Quer dizer, você cria uma... Aí, no caso do acompanhamento musical da sala de espera, é para criar uma predisposição no público para o espetáculo principal, para o filme principal. E não necessariamente na sala de espera eles colocavam o mesmo clima do filme, até para não repetir. Então, quando o filme principal começasse, haver um certo contraste, uma certa novidade em relação ao que eles tinham sido preparados. E aí tinha a ver também com o tempo, né? Com o que estava acontecendo na cidade. Então, aquela coisa desanimadora do que costumava ter, que era a garoa paulistana, que não tem mais, né? Ele criava esse contraste. Agora, na sala de cinema, na sala de projeção, aí sim, tinha uma ambiência construída para o filme principal do programa. A mise-en-scène especial é no palco? É na sala. Na sala toda? Na sala, porque se a gente considera também a iluminação e a música, então é a sala toda que é envolvida nessa ambientação especial. Então é um momento em que não necessariamente você vai ter prólogo, vai ter apresentação de palco antes pelo menos no República, mas existe essa preocupação em criar atrativos relacionados ao filme, para colocar o espectador no clima, na atmosfera apropriada. Tá. Agora, quando vai chegando Falados, eu me lembro do Otávio completamente contrário a esse tipo de coisa. Ele achava um atraso de vida, o filme é o que está na tela. Você está um pouco antes do que isso, e a crítica vai gostar, ela vai... Mas mesmo no sonoro, e aí Carlos pode falar melhor do que eu, que é o trabalho do Quadro Júnior no Paramount, que também tinha a prólogo, a apresentação de palco, e sobretudo no Triângulo, no Pedro II, que ele faz um trabalho muito interessante, já entrado no sonoro mesmo, mas ele não prescinde da música e dos espetáculos de palco para acompanhar. Essa coisa da música, música dentro da sala, né?
Tanto que a Luciana lembrou de um termo que eles usam muito. É música apropriada. É música apropriada à grande orquestra. Isso daí é a coisa que os críticos e cronistas de cinema mais gostam. Depois é que tá, é diferente. O Gabos e mesmo Cinearte, outras pessoas que escrevem Cinearte, aí a reação é outra coisa. Mas durante os anos 20, o que os públicos elogiam e criticam quando não faz isso é essa coisa da música apropriada, que tinha dois tipos. Vinha de Hollywood. Hollywood mandava ou uma cue sheet ou a própria partitura. Cue sheet é isso que eu contei que o Quadro Júnior fazia. Ele assistia o filme, ia anotando, fazia um guia das cenas e indicava o que música que é, ou uma área de uma ópera tal, ou um foxtrot tal, um ragtime não sei o quê, um samba, um machixe e tal. Fazia um roteiro que ele discutia com o maestro. Isso daí é a música apropriada. Ou seja, você faz uma partitura, né, apropriada ao clima do filme. Para Isabela. Isabela, eu sou historiador de humanas, então eu tenho dificuldade com número, tabela. Mas me esforcei bastante para acompanhar a sua apresentação. E eu fiquei com dúvida no último, tenho quase certeza que é o último slide que você comentou, são 22, 19 no primeiro ano, 11 no segundo e depois continuava. Já não dá mais que 22? Não, são 19. Fala no microfone. Tá. É porque eu coloquei o biênio 1930 e 1931 como 19. Aí depois acho que era um em 1932 e um em 1935. E aí depois, quando eu coloquei esse biênio, eu separei. Dentro desses 19, 11 foram em 1930 e 8 foram em 1931. Mas sou de humanas, né? Vou refazer essa conta depois. Refiz 1000 vezes, porém, né, gente, sempre bom, né? Mas eu vou dar uma olhadinha, mas eu acho que é porque foi isso. Eu destaquei 1930 e 1931 e coloquei 19. Aí embaixo eu separei 1930 e 1931, mas visualmente eu acho que isso ficou confuso, sim. Eu realmente não consegui identificar. Eu sim, fiquei acho que refazendo visualmente... a conta, falei, tem alguma coisa errada, não está dando certo. Mas acho que foi um problema na hora de montar o slide visualmente, ainda mais lendo rápido, assim, acho que talvez não tenha ficado tão claro, mas é ótimo você ter me apontado isso. Obrigada. E tem uma outra questão para você também. Essas versões em espanhol para o mercado brasileiro não tem legenda em português. É em espanhol mesmo, se parte do pressuposto de que o público brasileiro vai compreender. É isso? É isso, porque justamente essas versões aparecem no momento em que a dublagem e a legendagem ainda não estão estabelecidas pela indústria hollywoodiana, né? Quanto mais eu estudo a virada do cinema silencioso para o cinema sonoro, mais eu chego à conclusão de que eles não sabiam o que eles estavam fazendo. No sentido de que leva uns anos para eles estabelecerem uma prática de exploração comercial, entenderem qual é a melhor maneira de explorar o som. Isso é uma negociação com os públicos. Então, a dublagem, a técnica da dublagem, os primeiros filmes dublados, se não me engano, eles foram lançados antes das primeiras versões em espanhol, mas o público não reagiu bem, porque era uma técnica muito primária. Você não tinha como mixar o som, etc. Se teve propostas de fazer os filmes dublados e, ao mesmo tempo, com intertítulos, o público não reagia tão bem, então foi uma aposta no sentido de, olha, como é que a gente faz para exportar o som no idioma para públicos que não falam inglês? Vamos fazer filmes no idioma local. Mas aí vai chegar num determinado momento que eles vão falar, não dá para fazer filmes no idioma local. A Paramount, nos primeiros anos, ela tinha que fazer filmes em 12 idiomas diferentes. E aí, quando esses filmes vêm para o Brasil, é sem legenda. E aí, a Cinearte, por exemplo, vai criticar isso. A Cinearte critica. O Correio da Manhã, por exemplo, eu encontrei publicações em que ele fala, não, está tudo ótimo, pode mandar, a gente entende o espanhol, mas eles chegavam aqui sem legenda. Eu teria primeiro uma pergunta para Luciana e Carlos.
Porque eu tive a oportunidade lá em Recife, quando o Grupo Severino Ribeiro tinha uma gerência local. Não sei se você não chegou a conhecer Zé Ronaldo Gomes, que ele deixou no começo de 80. E ele fazia uma sessão diária para a imprensa, e eu era convidado, para definir em que sala tal filme ia passar. Foi bem depois da fase das chanchadas. Se vocês já fizeram algum estudo de perfil de filmes por salas, por exemplo, São Paulo você tem aqueles cinemas no centro, em Recife, aqueles cinemas no centro que você tem, e pelo menos chanchado, eu era menino, mas eu me lembro que tinha determinados cinemas que passavam determinados tipos de filme. Se vocês já fizeram algum estudo sobre isso. O outro é o seguinte, o outro Isabela trouxe uma novidade. Eu sou colecionador, realmente cinema brasileiro entra, acho que eu tenho uns 100 e poucos filmes nacionais só, mas cinema mudo, como cinema sonoro, tem mais de 3 mil filmes. E do Gordo e Magro, Laurent Hardy, dos 102 que eles fizeram, eu tenho 87 em película. Eu nunca tinha conhecido nenhuma cópia que tenha sido feita originariamente em espanhol. Por exemplo, tem filmes de 1929 que eles fizeram versões mudas e versões sonoras, 2 versões. E eu perguntaria a você, primeiro, de que fase são esses filmes? São aqueles últimos, porque o que me interessa mais deles é de 27, que é o primeiro dele, da dupla. Eu tenho também do Laura sozinho, do Hardy sozinho, mas da dupla, que é de 27 até 35, 36, que é aquele miolo que eu acho melhor. Eu sei que no final da carreira deles, que eles já estavam realmente já um pouco decadentes, que eles fizeram alguns filmes fora até dos Estados Unidos. Primeiro eu perguntaria isso. E segundo, se foram realmente feitos, falados em espanhol, se foram originariamente dublados. Porque, às vezes, alguns você tem os créditos até em inglês e o filme está em espanhol. Então, seria isso. E quando foi realmente isso? Que época esses 5 filmes estão concentrados? São dos curtas, são dos longas? Tá nesse miolo aí. Tá nesse miolo. 1930 até 1930. Antes de 1935 eles já terminam. Assim, 1935 você já basicamente não tem produção de versões em espanhol. São curtas que são feitas? São longas? As versões em espanhol que encontrei deles todas são longas metragens. Mas são os originais. Não, versão nunca é dublada. Uma coisa é versão, outra coisa é o filme dublado. Pode ser a dublagem original do estúdio. Você pelo movimento labial. Eles falavam espanhol fonético. Eles tinham um cartãozinho em que era dado para eles as falas como eles deviam pronunciar. O espanhol deles é horrível. Mas não é pior do que o do Buster Keaton, que realmente é muito ruim. Não, Buster Keaton, só o seguinte, Buster Keaton, para mim, eu tenho em película todos os filmes de Buster Keaton mudos. Filme sonoro de Buster Keaton. Ele faz 2 versões em espanhol. Não dão certo. É Moderno Barba Azul, que é um filme muito conhecido dele, que ele faz em espanhol. Não, Buster Keaton, eu gosto de Buster Keaton mudo. Não, mas então, depois até vou deixar o meu e-mail com você, precisa dizer que filmes são esses que eu estou... Tem vários, são os que mais tem disponíveis para análise são deles, mas eram eles que falavam, e é curioso porque são versões, às vezes, de algum filme mudo, ou de um curta-metragem falado em inglês, ou, às vezes, uma versão em espanhol, na verdade, junta 2 curtas-metragens originais feitos em inglês, mas eram eles que protagonizavam. Não são propriamente filmes originais, porque, inclusive, os próprios livros dos filmes do Gordo Magro, pelo menos eu tenho algumas dezenas de livros do Gordo Magro, eu nunca tinha lido sobre essas versões originais em espanhol. Para mim, é uma novidade. Eu queria depois, se você pudesse, botar para ele também. Parabenizar a mesa. Muito bom. Natasha, depois eu quero ler, que você não me mandou ainda. Faltou a Luciana responder. Mas que a gente vai fazendo esse levantamento dos contratos que as salas tinham. Então, por exemplo, o República, no primeiro ano, ele tinha contrato, ele exibia filme da Fox, da Paramount e de outras companhias. Depois, no final do ano, ele já perde a Fox. A Fox passa para o Santana. Não funcionava em termos de... Pelo menos esses grandes cinemas, era em termos de contratos com as agências. E no caso do República, eram os grandes lançamentos, passavam por lá, era o cinema lançador. Em Recife existia isso. Os brasileiros determinavam que sala estava Mas
Mas é porque aí você está falando de uma outra época, um pouco depois. Nos anos 20, funcionava mais por esse circuito de salas que estava ligado a determinados contratos com as agências. Mas a gente percebe como o República, por exemplo, acirra o comércio cinematográfico em São Paulo. Porque aí, no final do ano de 1922, que é o primeiro ano do República, a República começa em dezembro de 21, no final do ano de 22, você já tem, em dezembro, os anúncios das agências vendendo os próximos grandes lançamentos e essa disputa entre os grandes cinemas, como o Santana e o República, para mostrar que tinha boas cartas na manga para o ano de 23. Vamos saber. Vamos então para a última pergunta do Rafael. Não, eu estava dando os parabéns. Natasha, só uma dúvida, porque quando você fala da letreiro invertido, será que isso era um indício que a projeção era por transparência e eles inverteram a cópia? Não sei se tinha outra informação. Isso para a Isabela, muito interessante a pesquisa, mas duas coisas que eu fiquei na dúvida. Primeiro, na divisão do gênero, eu acho que tem um artigo meu do Carlos, que a gente escreveu, que está inédito, em que a Paramount assume que ela vai fazer 3 tipos de filmes, né? Versões, dublagens e legendadas. E as versões que iam ser vertidas para o português seriam a que privilegiariam o texto, que em filmes que eram, logicamente, filmes de tribunal, adaptações teatrais. Então, dizer que é melodrama não diz muito, acho que porque eles mesmos pensavam isso não em termos de melodrama e comédia, mas filmes em que a palavra, o diálogo, que poderia ser comédia, poderia ser, independente de ser melodrama, mas filmes em que filmes de mistério, em que a palavra era importante, e filmes em que a ação era importante e podiam ser exibidos em cópia muda, inclusive com os diálogos substituídos por letreiros. Então, acho que é uma de pensar esse gênero mais para como eles pensavam em gênero para aquele motivo da questão sonora. E a última coisa é que, a princípio, nos mercados latinos, quando eles lançavam a versão, eles não lançavam a versão original. No Brasil, me parece que aconteciam as duas coisas, exibiam a versão em espanhol e a versão original. Né? Tem, acho que o The Canary Murder Case, lança a primeira versão em espanhol e depois a versão original da Fox. Se você viu isso como padrão de lançar as duas versões mesmo, porque eu vi ali você citando El Presídio, que é a famosa versão do The Big House, que é um filme extraordinário. E eu fiquei na dúvida, foi antes ou depois? Tinha algum padrão de a versão vir antes ou depois do filme original em inglês? O que gerava uma coisa caso duvidosa. do The Lady Lies, que foi lançado 4 versões, né, em inglês, espanhol, italiano. Mas se tinha um padrão de ser antes ou depois do original? Eu só queria pegar uma caroninha na pergunta do Rafael para a Natasha, pedir para você explicar bem rapidamente, assim, você falou tela madeira, o que seria isso? Pois é. E é isso que me coloca em dúvida se era ou não por transparência. Porque aí, provavelmente, era, né? Porque de acordo até com aquele levantamento que você mesmo fez, provavelmente era. Mas aí entra essa questão da tela madeira. Como é que poderia ser por transparência numa tela madeira? É complicado de pensar isso, né? Talvez uma estrutura de madeira, mas provavelmente era. O que a gente se pergunta é, e a tela madeira? Então, vamos ter que pesquisar sobre isso mais. Você encontrou alguma outra referência à tela no município? A tela dos cinemas? Não. Essa é Depois ela vai ser trocada novamente em 34, mas a tela madeira nessa época foi a única. A única estação de tela madeira foi essa. Na verdade, queria mais agradecer suas observações do que te responder. Essa questão do gênero é o que está mais me incomodando nessas fichas. Eu não acho que ela está bem resolvida. Toda vez que eu olho para essas fichas, isso me incomoda. Assim, é uma questão para eu ainda discutir melhor com o Moretin. Porque como é que eu pensei esses gêneros? Primeiro, então, pegando as fontes que eu usei para fazer as fichas. AFI Catalog, o Heinrich Dixon, e como elas estavam listando os gêneros desses filmes. Mas eles apareciam de uma forma eram muitos gêneros diferentes, isso me atrapalhava na hora de poder analisar, né, de poder contabilizar um pouco esses filmes.
E aí, num primeiro momento, eu resolvi dividir entre esses dois grandes grupos, mas isso é um problema. Isso eu acho que é o maior problema dessas fichas para ser resolvido, porque eu realmente acho que isso não está bem acabado, isso não está resolvido. Em relação ao padrão para o lançamento das versões e dos originais, é uma coisa para observar, agora que eu vou voltar para esse capítulo. A princípio, eu acho que elas eram lançadas ao mesmo tempo, mas realmente eu preciso voltar nas fontes e ver. Então, de novo, é mais para te agradecer, porque acho que são duas coisas para observar agora para essa próxima fase. Bom, gente, então queria agradecer novamente a mesa, agradecer a todos. A gente vai ter que encerrar, porque agora a gente vai para o lançamento dos livros que vai acontecer ali fora. Tá bom? Faço massagem, trato da pele. Se uma alergia lhes perturbar, eu sou capaz de curar. Será? Será? Sentando nesta cadeira, morena, louro, mulata, comigo não tem bandeira, eu faço tudo batata. Os penteados faço...